Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, conectados na fé que nós estamos. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir no Evangelho de hoje algo muito interessante. Você sabia que Jesus dormia? E Ele está dormindo no Evangelho de hoje. E eu quero que você preste bastante atenção, porque isso vai revelar para nós algo muito profundo e muito intenso também para a nossa realidade. Por isso que eu te convido, fique aqui conosco, escute a palavra de Deus para que você possa perceber o quanto que Deus faz na nossa vida, mesmo no silêncio, mesmo estando dormindo, porque Ele é Deus. E é isso que vai ser revelado para nós no Evangelho de hoje. Eu te convido, fique aqui conosco, escute a palavra de Deus, participe aqui do nosso canal, deixe aí o seu joinha, também um comentário, uma participação. Se você quiser deixar também um valeu demais, é muito bom. Então que Deus te proteja e te dê a força de estarmos sempre conectados para aumentar a nossa fé. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos. Aqui por esse canal estamos levando a palavra de Deus. E vamos ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho é espetacular, porque nos mostra uma realidade muito profunda, trazendo para nós uma atitude que o nosso Senhor faz aqui no evangelho e que nós muitas vezes fazemos também e falamos: Deus não me escuta, Deus está longe de mim. Será que Deus está dormindo? Por que Ele não me atende? Por que Ele não me escuta quando eu falo com Ele? É essa ação que nós escutamos agora no Evangelho. E é interessante, tem algo muito forte, muito intenso, porque nós precisamos entender uma coisa. Jesus, nosso Senhor, Ele tem duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana necessita de dormir, a natureza humana necessita comer, a natureza humana necessita com que Jesus tenha todas as realidades humanas nele. E é por isso que ele está dormindo aqui no Evangelho. E depois a natureza divina, que aqui apareceu também com muita clareza: o poder de Deus, a força de Deus, a ação de Deus. Essas duas realidades estão contidas aqui no Evangelho de hoje. E olha, para que a gente chegue a essa conclusão, vamos analisar o que realmente aconteceu aqui no Evangelho, né? Os discípulos iam para uma outra margem. Jesus disse: vamos para outra margem, e os discípulos então estão junto com o nosso Senhor. Eles estão numa barca. Aqui diz a palavra barca, não é um barco, é uma barca pequena, uma embarcação pequena. Havia outras barcas ali e começou então a soprar um vento muito forte. Essa barca ela pode ser comparada também com a nossa própria vida, com essa barquinha pequena que somos nós. Quantas e quantas vezes também muitas ventanias vêm até nós, né, balançando o nosso barquinho e deixando com que a gente fique com medo. E é interessante porque aqui nessa realidade está dizendo: olha, venham, né, as ondas fortes lançavam-se contra a barca e que ela começava até a se encher. Muitas e muitas vezes o barco da nossa vida, a barca da nossa vida, da igreja, do mundo, também parece que começa a encher. Ventos contrários, ventos contra aquela realidade, vai fazendo com que a gente fique com medo. Mas tem um detalhe, olha só: Jesus estava na parte de trás da barca. Ele estava na parte de trás, dormindo
sobre um travesseiro. Então aqui também já está mostrando, mesmo que venham as tempestades, venham os ventos contrários, a barca começa a encher, Jesus está na barca conosco. Ele não nos abandona, ele está ali na barca. Mesmo que ele esteja dormindo, nós precisamos acordá-lo. Como que nós acordamos Jesus? Falando com ele, falando com o nosso Senhor. Senhor, estamos perecendo. Só que aqui os discípulos falam essa mesma palavra. A falar para Jesus que nós estamos perecendo, não tem problema. Só que olha o que os discípulos falam depois. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Olha a palavra que os discípulos usam para com o nosso Senhor. Será que ele não se importa conosco? Isso aqui que os discípulos falaram é não acreditar em Jesus. Sabendo que ele estava ali na barca, sabendo que ele estava ali junto deles, eles não acreditavam. Eles duvidaram dessa presença de Jesus. Então, por isso que para nós hoje também nós precisamos nos perguntar: Jesus está na barca comigo. Eu acredito que ele pode acalmar as tempestades da minha vida, ele pode acalmar todas essas situações de conflito, de situações que vão aparecendo na nossa realidade. É você que tem que responder isso. Eu também preciso responder na minha vida. Será que nós acreditamos mesmo nisso? Só que aqui, além dessa realidade, nós jamais podemos duvidar. Porque se nós duvidarmos, aí nós estamos dizendo que Jesus não tem poder para acalmar as tempestades da nossa vida. E foi isso que os discípulos duvidaram. E aí depois na sequência, olha o que Jesus faz. Ele levanta, ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Fez uma calmaria. Acalmou-se tudo. E aí Jesus vira para os discípulos e diz para eles assim: por que são tão medrosos? Será que vocês ainda não têm fé? Aqui é algo que nós precisamos nos perguntar. Eu tenho sempre falado muito isso, né? Será que nós temos fé mesmo? Por que a gente tem tanto medo? Por que nós temos tanto medo das coisas? Será que nós duvidamos muito de Deus? Será que nós temos fé mesmo em Deus? E aqui o Evangelho mostra isso, né? Com muita clareza. Jesus perguntando: por que são tão medrosos? Por que você tem medo? Ou do que você tem medo? E aí Jesus perguntando: ainda você não tem fé em mim? Que mais eu preciso fazer para que você acredite em mim? Jesus está perguntando para nós, né, no Evangelho de hoje: que mais que eu tenho que fazer? Eu já acalmei todas as tempestades, acalmei todas as situações, o que mais eu preciso fazer? Aí Jesus nos traz para isso. Olha o que ele fez aqui, olha. Ele se entregou por nós na cruz. Que é maior amor do que isso? Se um Deus que é capaz de se entregar na cruz por nós, por que nós duvidamos tanto dele? E olha, para a gente terminar um pouquinho a nossa conversa de hoje, quem é este? E quem é este, né? Que até o vento e o mar obedecem? Esse é Deus, esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, presente no meio de nós. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Esse é Jesus. Se o mar e o vento obedecem a Jesus, por que nós não vamos obedecer? Por que nós não vamos deixar mesmo com que a obediência faça parte da nossa vida e nós consigamos ter mais fé no nosso Senhor? Meus irmãos, eu espero que essa palavra que nós acabamos de escutar nos ajude e vivamos sempre confiantes em nosso Senhor. Confiantes nele, porque é nele que nós devemos depositar a nossa confiança. Por mais tempestades, por mais ventos contrários que o barco da tua vida possa estar passando, mas nunca se esqueça que Jesus é o único Senhor da nossa vida e é somente Ele que pode acalmar as tempestades da nossa realidade. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e que essa palavra que nós acabamos de escutar nos fortaleça na nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.